Veja, a primeira coisa, eu acho que a gente tem um desafio aqui, que eu vim na expectativa de falar por 1 hora, né? E aí agora eu fui informado intempestivamente que tem só 20 minutos. E aí eu não gosto de falar pouco, né? Eu tenho a mesma mania que o camarada Fidel Castro de falar por 2, 3, 4 horas. E aí a coordenação estadual da UJC me colocou o desafio de falar um pouco sobre a nossa estratégia revolucionária, nossa estratégia socialista, né? Veja, em todos os processos de debate, de apresentação da organização, eu sempre começo colocando o seguinte: o Brasil tem vários e vários problemas. Existe o problema da corrupção, é verdade. Existe o problema de ineficiência na gestão de políticas públicas, é verdade. Lá em Recife, por exemplo, todo ano que vai se fazer, eu estou falando mais alto que nada. Lá em, né, que eu não tenho essa potência de voz, né? Eu tô, enfim, lá em Recife, todo ano que vai se apresentar o orçamento do ano, a peça orçamentária, né, para aprovar os gastos anuais da prefeitura, é um copia e cola do ano anterior com os mesmos erros de português. A galera tem nem a decência de passar uma revisãozinha, pagar alguém assim, pagar uns R$100 para revisar um Word, nem isso faz. Então, realmente, a gente tem esse problema. A gente tem vários e vários outros problemas, só que não são eles que explicam os problemas fundamentais que a juventude e a classe trabalhadora vivem no Brasil. O desemprego, a fome, a pobreza, a miséria, a violência, a falta de saúde, a falta de educação, o adoecimento mental, né? É sempre importante lembrar que o Brasil é o país na América Latina que mais se consome antidepressivos e ansiolíticos, né? Todos os problemas fundamentais são decorrentes do sistema capitalista. O Brasil é um país plenamente capitalista, um país de capitalismo dependente, em que a produção da riqueza e a distribuição da riqueza e a organização do poder político está baseado na propriedade privada dos meios de produção, na busca do lucro e, consequentemente, no poder político da burguesia, dos ricos, da elite. Existe um setor da esquerda brasileira muito ligado ao pensamento desenvolvimentista que adora fazer assim: não, mas a elite brasileira é a pior do mundo. Tem até um negócio, né, que é uma tal de elite do atraso, que criaram outro dia desse, né? Buscando a elite do avanço. Não, a elite brasileira é a pior do mundo. A elite brasileira é burra. Tem uma coisa que o Ciro Gomes gosta de dizer, que é assim: não, a elite brasileira pirou. Não pirou não, é isso mesmo. É isso mesmo. O capitalismo brasileiro, ele é assim pela sua própria forma histórica e não tem como ser diferente. É claro que, a depender da conjuntura política e eleitoral, a gente vai ter mais ou menos políticas de precarização do trabalho, mas a precarização do trabalho está dada. A gente vai ter mais ou menos políticas de privatização, mas as políticas privatistas estão dadas. A gente vai ter mais ou menos piora dos serviços públicos e mercantilização da vida, mas a mercantilização da vida está dada, independente de governo A ou B, porque essa é a forma de ser do sistema capitalista. Compreendendo isso, compreendendo que o problema fundamental da classe trabalhadora e da juventude é o capitalismo, o PCB e a sua juventude, a UJC, afirma que a estratégia de enfrentamento é uma estratégia socialista, é uma estratégia revolucionária. O que é uma estratégia revolucionária? É conseguir organizar a classe trabalhadora. Em parênteses, deve estar difícil filmar com eu andando para lá e para cá, né? Tá tranquilo. Peço desculpas aí. É organizar a classe trabalhadora e a juventude para criar um grande movimento político de derrubada do capitalismo, de criação de uma nova sociedade, de uma nova forma de produzir, distribuir a riqueza e organizar o poder político, em que os explorados e oprimidos estejam no centro do poder, no comando do poder. É o que a gente chama do poder popular. Aí alguém pode pensar assim: mas Jones, isso não é muito utópico? Que é a coisa que a gente mais escuta, né? Quando a gente fala de revolução. Quando a gente fala de revolução, aparecem 3 caricaturas muito presentes. Primeira caricatura, aparece alguém dizendo que é utópico, o que nem é tanta caricatura, é até um questionamento justo frente à época histórica que a gente vive. Aparece também uma grande caricatura, que a gente fala de revolução, aí alguém brota assim do fundo, parece um dementador do Harry Potter. Aí, cadê as armas? Falou de revolução, alguém brota: cadê as armas então? Mas a revolução, tal.
E aparece uma terceira caricatura, que a gente fala de revolução, alguém diz assim, mas a revolução não é amanhã, já que a revolução não é amanhã, eu vou ser um reformista safado, porque um dia, quando a revolução vier, eu vou estar lá, né? Parece que a revolução é um bloco de carnaval de Olinda, que você fica esperando, e aí quando ela passar, você acompanha. Veja, vamos lá. Primeira coisa, toda transformação histórica, antes de ter sucesso, foi apresentada como utópica. Toda transformação histórica, antes de ter sucesso, foi apresentada como utópica, camarada. Toda, absolutamente toda transformação histórica. Então, antes da Revolução Francesa, antes de derrubar o Estado absolutista, antes de cortarem a cabeça dos reis e dos nobres, passarem a guilhotina, saudades, se dizia que era utópico acabar com o absolutismo. Se dizia que Deus organizou a sociedade com base em 3 castas, né? Tem os que rezam, os que trabalham e os que guerreiam, que era a nobreza, e que o mundo era assim, e que sempre foi, e que não tem capacidade de mudar. Antes de se abolir a escravidão no Brasil, também se falava que era utópico, porque não se podia acabar com a escravidão, porque o país dependia disso, porque o país foi construído na base da escravidão, porque sem a escravidão a economia brasileira iria para o buraco, ia se acabar tudo e não se podia fazer abolição. Antes das mulheres conseguirem, no plano jurídico, ainda que isso não esteja posto na prática, igualdade formal, direito de voto, direito civil, também se dizia que era utópico e que não podia, e que a mulher não tinha capacidade e por aí vai. E eu posso ficar dando exemplos em cima de exemplos. Veja, tem um exemplo que eu sempre gosto de usar, que é o exemplo da criação do SUS, né, no âmbito do movimento da reforma sanitária. Até a criação do SUS, o Brasil não tinha um sistema único de saúde. E vocês pegam a literatura dos anos 30, 40, 50, 60, 70, o que mais era dito é que o Brasil é um país de tamanho continental, o que é verdade, que tem uma população grande, o que é verdade, e por causa disso era impossível criar um sistema nacional de saúde. Que tem que ser um sistema segmentado, né? Que é antes, basicamente, era um sistema de saúde vinculado à sua categoria profissional, né? Então veja, até as coisas mais básicas, que hoje parecem muito triviais, como ter um sistema público de saúde que tem vários problemas, que não funciona de maneira adequada, que é desfinanciado desde o seu nascimento, mas até as coisas mais básicas foram apresentadas como utópicas, foram apresentadas como impossíveis, foram apresentadas como irrealizáveis. E se em épocas passadas as pessoas tivessem acreditado que as transformações eram utópicas, eram impossíveis, eram irrealizáveis, provavelmente a gente poderia ter escravidão até hoje. A gente não teria um SUS, a gente não teria uma universidade pública. Veja, isso é pouco. Porque a gente produz toda a riqueza, a gente merece muito mais. Mas o pouco que a gente tem, a gente só tem porque algumas pessoas tiveram ousadia de dizer que é possível, de acreditar, a partir de uma análise concreta da realidade, de se organizar, de lutar e de conseguir. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, veja, a revolução, camaradas, a revolução não é um jogo de Counter-Strike. Importante, revolução não é Free Fire. Revolução significa organizar a classe trabalhadora, a juventude, para a tomada do poder político. Isso passa não só por se armar, até porque, olha camaradas, estamos no Brasil, né? É um dos países que tem mais circulação de armas no mundo. Se armar é a coisa mais fácil que existe. Os Estados Unidos brotam arma para todo canto e nem por isso a revolução aconteceu. A revolução depende fundamentalmente da organização e da consciência da classe trabalhadora. Construir uma situação revolucionária parte do pressuposto de hoje, de já, no movimento estudantil, no movimento comunitário, no movimento sindical, nos movimentos de luta contra as opressões, nos movimentos antirracistas, contra o patriarcado, LGBTfobia, enfim, todos os espaços de luta, atuar na perspectiva de desenvolver uma consciência revolucionária, organizar cada vez mais setores da juventude e da classe trabalhadora, para aí sim, pautando o projeto revolucionário, a gente criar as condições de tomada do poder. Veja, eu costumo sempre dar um exemplo que 10 pessoas armadas não fazem um exército. O exército não é um conjunto de pessoas armadas. O exército é uma organização sociológica específica. Tem um exemplo que eu gosto muito, que é o nosso amigo, famoso advogado russo, chamado Vladimir Ilyich Lenin. Quando ele desenvolveu o plano
para um jornal clandestino distribuído em toda a Rússia. O plano desse jornal foi pensado de uma forma em que, se o jornal conseguisse ser publicado e distribuído em toda a Rússia, aquela cadeia de produção e distribuição do jornal, tô pensando no vídeo amanhã do meu canal, veja. Aquela cadeia de produção e distribuição do jornal, numa situação revolucionária, automaticamente transformaria num dispositivo militar, que foi o que aconteceu. Porque se criou um nível de organização, de coordenação, de comando, de disciplina, de atuação ilegal, que aquela cadeia de comando, aquele tipo específico de organização sociológica, numa situação de acerramento e luta de classe, transformou um dispositivo militar. Agora, construir aquela cadeia de comando, construir aquela organização para distribuir numa Rússia que também é gigantesca como o Brasil, num regime czarista, distribuir o jornal de maneira ilegal para todo o país, isso é muito difícil de fazer. Isso é uma construção revolucionária, que pode não parecer revolucionária no dia a dia, mas é daí, desse esforço organizativo, político, ideológico, que se brotam as condições para a revolução. E por último, camaradas, vejam, ano que vem é ano eleitoral, né? É muito comum no Brasil, porque a gente tem eleição a cada 2 anos, né? Aí existe uma dinâmica do Brasil que é assim: em ano não eleitoral, você não pode criticar. Porque se criticar, você vai ajudar a direita. Então, mesmo um governo dito progressista, quando está fazendo uma política de direita, você não pode criticar, senão você está ajudando a direita, porque ano que vem é eleição. Porque sempre no ano que vem é eleição, como é eleição, sabe? É a cada 2 anos. Aí no ano de eleição, a conversa é assim: não, meu irmão, deixa desse papo de marxismo, papo de revolução, a gente tem que ser pragmático. A revolução não está vindo, a revolução não é amanhã. Vocês vão ouvir muito isso ano que vem. Aliás, já estão ouvindo, né? Já estão ouvindo, né? Não, a revolução não é amanhã, a revolução não está chegando. Como eu falei, camaradas, antes disso, alguém me dá um copo d'água, por favor? Moral. Não, a gente escuta muito isso, e como eu falei, a revolução não é um bloco de carnaval que vai acontecer espontaneamente, e aí, pô, começou a revolução, agora a gente vai. O ensino de história que a gente tem na escola, inclusive até na universidade, ele é muito ruim, porque ele faz a gente pensar que é assim: porra, os bolcheviques estavam lá na Rússia, lutando, não conseguiam porra nenhuma. Aí de repente vem fevereiro de 1917, começa um protesto de mulheres no Dia Internacional da Mulher, um protesto de operárias da indústria têxtil. De repente esse protesto começa a crescer pra caralho, ninguém esperava, aí o czar caiu, aí começou a revolução e pá! Parece uma coisa meio mística. Ou então, no caso da Revolução Cubana, de repente Fidel Castro estava lá, entediado, meio puto, juntou a galera, pegou as arminhas, pegou um barco, foi pra Cuba, deu uns tiros na montanha, pô, revolução. Parece que o negócio se aprofunda assim. Camaradas, a história não acontece assim. Onde aconteceu a Revolução Socialista, aconteceu porque existia uma organização ou organizações revolucionárias lutando todo dia em uma época não revolucionária. Porque, veja, isso é meio óbvio. A gente faz política revolucionária numa época não revolucionária. Percebe? A gente faz política revolucionária para criar as condições para a revolução. E aqui note, é claro que a gente não ignora as situações imediatas. É claro que a gente não deixa de fazer as mediações. Eu, por exemplo, na época do movimento estudantil, há muitos anos atrás, né? Mili está aqui, Mili é de Pernambuco, ela militou comigo no movimento estudantil. A gente lutou em defesa das cotas, por exemplo. É uma política pública. Cotas combate o racismo? Não. Cotas não reduz o racismo, não combate o racismo estrutural. Mas é uma política pública importante no âmbito do debate, da universidade e do movimento estudantil. A gente estava lá. Só que a gente estava lá lutando pelas cotas na pós-graduação, mas ao mesmo tempo dizendo, ó,
As cotas na pós-graduação vão ajudar a ter mais pessoas negras na pós aqui do serviço social, mas a universidade continua um modelo de universidade burguês, servindo ao grande capital, e o que a gente quer é um projeto de universidade popular, porque essa universidade não serve, a gente defende a universidade pública contra os liberais, mas a universidade que existe hoje não é a universidade da classe trabalhadora, é a universidade do capital. A gente lá em Pernambuco também participou por muitos anos da frente de luta em defesa do transporte e participa todos os anos das mobilizações contra o aumento das passagens, defendendo a redução do valor das passagens, uma passagem mais barata, defendendo passe livre para estudantes desempregados, defendendo a meia passagem que existia aos domingos, né, que o governo do seu Paulo Câmara, que é um governo progressista, né, cortou. A gente faz essa luta, mas a gente diz claramente que a gente só vai começar a solucionar o problema do transporte quando o transporte for estatizado, controlado pela classe trabalhadora, numa mudança total da política de mobilidade urbana, da política de formatação das cidades, numa perspectiva socialista. Então veja, a gente não deixa de lutar pelas políticas públicas, pelo contrário, quem mais luta pelas políticas públicas são os comunistas. Porque no dia 29 de maio, quando foi para voltar às ruas, para lutar em defesa das vacinas, teve um bocado de organização de esquerda, reformista, que é dita pragmática e que não queria ir para as ruas, que boicotou os atos de rua. Lá em Recife, eu não vou falar o nome, mas lá em Recife teve dois partidos políticos de esquerda que no dia 29 de maio, 24 horas antes, soltaram uma nota pública dizendo que não iam pra rua. Quando eu li na noite de sexta-feira a nota do PT, eita, saiu. Quando eu li na sexta-feira a nota do PT dizendo que não ia pra rua, eu pensei, porra, é muito engraçado, né? Porque quando a gente fala de revolução, ele diz que a gente tem que ser pragmático. Que coisa mais pragmática do que lutar pela vacina numa pandemia? Aí na hora que a gente vai pra rua lutar pela vacinação, quem tava lá fomos nós. Cara, a gente não tava sozinho. Agora eles foram depois, porque viram que o ato deu certo, viu que a rua cresceu, viu que não tinha como boicotar, aí chegaram. Né? Aí chegaram. Então veja, camaradas, lutar pela revolução não significa ignorar a fome hoje de metade da classe trabalhadora. Lutar pela revolução não significa ignorar o desemprego de 60 milhões de trabalhadores e trabalhadoras. Lutar pela revolução não significa ignorar que cada vez mais a juventude está sendo expulsa das universidades públicas pelo corte nas políticas de assistência estudantil, pelo avanço das políticas de privatização, que os estudantes que foram colocados nas universidades privadas via ProUni e FIES estão todos endividados, que não conseguem emprego, que a dinâmica é terminar a universidade e ser Uber, e ser entregador de aplicativo, quando muito, quando consegue. A gente não ignora tudo isso, pelo contrário, a gente diz as causas reais disso. Porque o genocídio que está em curso no Brasil, sim, tem responsabilidade direta de Bolsonaro. Bolsonaro, ele é o matador do crime. Só que todo crime que tem um matador tem um mandante. Não, Jones é comunista, tudo para ele é a burguesia também. Não, a gente tem várias e várias declarações de empresários, de grandes burgueses, falando que não podia parar a economia, que não tinha que ter lockdown, que a pandemia já estava passando, que podia abrir tudo, que isso era frescura, que o vírus ia matar só 5 mil pessoas. Eu recomendo muito vocês lerem uma entrevista do ano passado do Caio Bacelar, que é presidente do Banco Itaú, ele dizendo que a situação econômica do país estava ótima, que estava muito bom para investir, porque o custo da força de trabalho estava muito baixa, ou seja, vocês estão recebendo uma miséria, então estava ótimo para investir, e que a pandemia não era mais um problema, que a gente já estava superando, isso no momento que estava morrendo 2, 3 mil brasileiros. Então não é porque Bolsonaro é louco, inclusive, gente, fascismo não é loucura, fascismo é um projeto burguês. Vamos parar com essa safadeza de dizer que Bolsonaro é louco, que não sei quem é louco. Fascismo não é loucura. Fascismo é um projeto burguês. Então veja,
a gente não ignora nenhum dos problemas imediatos. O que a gente fala é que esses problemas imediatos têm sua razão última no capitalismo. Eles só vão ser enfrentados com um projeto de poder popular, de revolução. Em todas as lutas imediatas, os comunistas estão na linha de frente. Porque se existe SUS, se existe Petrobras, se existe Eletrobras, se existe escola pública, se existe universidade pública e tantos outros direitos fundamentais, ainda que poucos, existem porque na história do povo brasileiro, os comunistas tiveram um papel de vanguarda nessa luta. Tivemos no passado, temos hoje e teremos ainda mais no futuro, camaradas, porque dá um orgulho e uma esperança ver essa praça lotada, cheia de jovens, numa tarde de sábado, para dizer que a Revolução Brasileira é o futuro desse país e nós venceremos. Muito obrigado.